levantando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Saulo, ele era judeu, ele era de Tarso, e ele vivia nas sinagogas. O que são as sinagogas? Os templos. E ele praticava com toda a sua fé aquilo que ele cria que era o certo. E para ele o certo era perseguir aqueles que acreditavam em Jesus. Ele chamava de seita aqueles que acreditavam em Jesus Cristo. E por que isso? Qual foi a raiz disso entre os judeus? Quando Jesus veio para essa terra como homem, e ele começou a manifestar o poder de Deus, e ele começou a contrariar aqueles que estavam nas mais altas posições das sinagogas, dizendo que deveria haver o arrependimento, que as pessoas deveriam obedecer ao Senhor, que deveria amar o órfão e a viúva, que deveria amar o seu próximo. Ele mexeu ali no conforto das pessoas que tinham a pose, mas não viviam como servos de Deus. E quando Jesus foi entregue para morrer, a Bíblia consta que fala que Pilatos sabia que Jesus tinha sido entregue por inveja dos sinais que ele operava, inveja da autoridade com que ele falava a palavra. Os principais sacerdotes, os principais da sinagoga que Saulo fazia parte, não queriam que alguém se sobressaísse, não queriam que alguém abrisse os olhos do povo para ver que a maneira como eles estavam vivendo a palavra era totalmente equivocada. Então este era Saulo. Saulo era judeu e ele perseguia os servos de Jesus. Com tudo aquilo que ele acreditava, ele colocava toda a força dele naquilo. Ele buscava as pessoas para aprender. E aqui nós vimos que nessa passagem da conversão dele, ele pediu aos sacerdotes para que enviasse cartas para que ele fosse a Jerusalém, com o objetivo de prender homens e mulheres que falassem no nome de Jesus, levar presos cativos para que fossem castigados, para que fossem torturados, e muitos eram mortos. Mas o que aconteceu aí, no meio desse caminho? Jesus, o próprio Jesus, se manifestou para Saulo. E aí então ele perguntou: por que tu me persegues, Saulo? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. E Saulo, quando foi envolvido ali pela glória de Jesus, quando ele ficou cego, e quando Jesus falou para ele: levanta-te e vai para a cidade, ele não questionou. Saulo não blasfemou naquele momento, embora ele fosse perseguidor daqueles que acreditavam em Jesus. Saulo obedeceu à voz de Jesus. No exato momento em que ele o conheceu, apenas com uma frase, apenas com o resplendor da glória, ele passou a partir daquele momento a obedecer à voz de Jesus. E ele se levantou cego, sem conseguir enxergar, sem nem entender o que estava acontecendo. Imaginem vocês caminhando por um caminho ali, indo com o objetivo de perseguir um povo, e uma voz, uma glória te envolver, te deixar cego e te ordenar a ir para uma cidade. Loucura aos olhos dos homens. Mas Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Então Saulo, a partir daquele momento, começa a obedecer à voz de Jesus, e ele vai até a cidade. E quando Jesus fala com Ananias, o profeta, o servo que ele falou a Saulo que iria orar por ele, o que ele diz a Ananias? Vai lá na casa de Judas, na rua direita, porque Saulo está orando. Então o que ele fez? Imediatamente que ele ouviu a voz de Jesus, ele começou a obedecer e ele já se prostrou e se rendeu, porque a Bíblia fala que ele não comeu, ele não bebeu e ele estava orando. A transformação já começou ali. Quando Ananias recebeu essa tarefa, ele ficou receoso e ele questionou o Senhor. Ele falou: mas Senhor, esse não é o Saulo que vem perseguindo o teu povo e ele tem poder, segundo os sacerdotes, para fazer mal ao teu povo? E o que Jesus responde? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido.
achava que estava cumprindo a palavra, porque aquele que é vaso escolhido, o Senhor atrai, o Senhor traz para a sua presença, o Senhor resgata pela sua infinita misericórdia. Mas é preciso ouvir a sua voz, assim como Saulo fez, e tomar uma posição, porque ele se levantou e ele foi para a cidade, ele tomou uma posição. E aí o que a Bíblia fala que acontece? Ananias ora por ele não só para restaurar a visão, mas Ananias ora por ele para que ele venha a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós vemos uma conversão completa. A conversão em que começa com o conhecimento de Jesus, a pessoa passa a saber quem é Jesus, com a fé, que a pessoa crê que Jesus é o Salvador, e com o complemento, que é o Espírito Santo, que é a presença, que é o que nos faz permanecer, prevalecer, perseverar, que é o que nos mostra quando nós estamos no caminho errado, quando nós estamos pecando. E imediatamente, quando ele orou com Saulo, que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, Saulo não voltou mais de onde ele veio. Não estava nem aí para os sacerdotes. Ele não olhou para aquilo que ele tinha. Ele simplesmente prosseguiu. E a palavra fala que depois de passar alguns dias com os discípulos de Jesus, ele passou a pregar ousadamente nas sinagogas, confundindo a cabeça de todo mundo. Aí vocês parem para pensar na galera que estava lá naquela época, que olhava e via Saulo agarrando as pessoas, prendendo, torturando, batendo, do dia para a noite, literalmente pregando sobre Jesus, a quem ele chamava ser uma seita, algo que não era bom, pregando com ousadia, com conhecimento, com autoridade e provando que Jesus era o Cristo. Conseguem perceber o tamanho do milagre, o tamanho da conversão? Por isso que a história de Saulo é maravilhosa, porque nós vemos o poder de Deus. Quantos de nós já não ouviram, talvez sobre nós mesmos ou sobre alguém da nossa família, algum amigo conhecido: esse aí não tem jeito, esse aí ninguém recupera. Alguns ainda ousam dizer: esse aí nem Deus. Misericórdia, porque para Deus não há impossível. Quando alguém te disser isso a teu respeito, a respeito de alguém da tua família, lembra da história de Saulo. Saulo foi completamente transformado por Deus. Saulo foi resgatado, sendo vaso precioso. Ele não só foi transformado e resgatado, mas ele foi feito um precioso instrumento na presença de Deus. Porque daí aí em diante a gente começa a ver os feitos de Saulo. E a Bíblia relata que aquele que era o perseguidor passou a ser perseguido. E ele aguentou todas as perseguições por amor de Jesus. Então ele verdadeiramente se converteu. Porque só é convertido, só é de fato filho e servo aquele que aguenta firme as provações, as tentações e as perseguições por causa do nome de Jesus. É muito fácil servir a Jesus no momento da bênção. É maravilhoso, é incrível. É verdadeiramente um milagre vivenciar isso. Mas bom mesmo é permanecer firme e fiel na adversidade, porque com isso nós conseguimos provar para o Senhor o nosso amor, provar para o Senhor a nossa fidelidade, ainda que sejamos falhos. É na perseguição, é lá naquele momento difícil que o Senhor vê se de fato nós estamos voltados para Ele ou voltados para aquilo que Ele pode nos dar. Então nós podemos enxergar aqui esse grande milagre na vida de Saulo, que depois Jesus fez o quê? Mudou o nome dele para Paulo. Então aquele Paulo, o famoso Paulo na Bíblia, em que até a sombra dele curava as pessoas quando ele passava pelo poder de Deus, é este Paulo que era Saulo e foi feito um novo homem. Todos nós que estamos aqui e fizemos uma aliança com Cristo, que descemos as águas, nós fomos feitos
ele fez tudo aquilo que Jesus propôs que ele fizesse. Ele combateu o bom combate. Combate de levar a palavra de Deus a toda e qualquer criatura, e principalmente aos gentios. Porque naquela época tinha-se por certo que somente os judeus poderiam ouvir a palavra. Mas Jesus levantou com prioridade e exclusividade a Paulo para que a palavra chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Nós. Se não fosse esse projeto, se não fosse o sacrifício de cruz, se não fosse homens como Paulo, talvez nós não estivéssemos aqui hoje celebrando o Senhor por 8 anos, cumprindo os desígnios dele. Paulo combateu o bom combate, guardou a fé. O que isso quer dizer? A partir do primeiro dia que ele creu em Jesus, ele creu o resto da vida dele. A fé dele não foi abalada. E olha que este homem foi preso, este homem apanhou, ele foi dado como morto, e ele não saiu da presença de Jesus. Paulo foi quem falou que o viver para ele era Cristo, mas que a morte era lucro, porque com a morte ele encontraria o Senhor. Só fala isso quem tem a certeza da salvação, na verdade. E só fala isso quem tem muito amor por Jesus. Paulo era assim. Paulo é um exemplo para nós de como nós temos que ser e nos portar. Mas o que Paulo tem a ver com os 8 anos do ministério? Tudo. Para que ele serve então uma igreja nessa terra? Como é que os Paulos serão transformados? Como é que os Paulos serão alcançados e ouvirão hoje em dia a palavra, se não pela igreja de Deus? A igreja dessa terra, irmãos, ela foi constituída, ela foi confirmada por Jesus para ser o local onde o povo dele se reúne para que o milagre aconteça. O local onde o povo se reúne para que a palavra seja pregada. É exatamente isso que está acontecendo agora. É na igreja que o evangelho é levado a toda criatura, mas principalmente é na igreja que o processo de transformação acontece. Se Paulo fosse Saulo, fosse vivo hoje em dia e tivesse tido outros antes dele, como é que ele conheceria Jesus se não na igreja? Ele viria à igreja do Senhor, ele ouviria a palavra, e então o Espírito Santo convenceria ele e ele seria transformado. Ah, mas então basta vir só uma vez? Porque foi num dia que Saulo foi transformado. Jesus tinha pressa com ele, tinha pressa para que os gentios fossem alcançados. Mas Jesus também tem pressa conosco, porque lá fora está assim, de pessoas que precisam da palavra de Deus. Não basta um dia, porque a nossa transformação ela acontece todos os dias. Para que nós possamos chegar no final da nossa vida, que nós não sabemos quando será. Eu não sei quantos anos eu vou viver. Eu não sei se eu vou viver 120, 130 anos, ou se eu vou viver mais um ano. Eu não sei, o Senhor sabe. Mas eu tenho que estar pronta para quando chegar este final, porque certamente ele vai chegar, ele chega para todos. Eu poder dizer como Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé, encerrei a carreira. Ah, mas eu não tenho uma carreira. Tem. Você é servo, você é filho, e existem múltiplas formas de cooperar com o reino de Deus. Existem muitas maneiras de nós sermos instrumentos para que mais Paulos, Saulos sejam transformados. Foi porque pessoas antes de nós entenderam isso, a importância da igreja, a importância dessa reunião, dessa assembleia, que nós um dia fomos alcançados. Ah, mas eu nasci na igreja. Mas nasceu porque os teus antecessores foram em algum momento tocados, chamados, ouviram a palavra. Nós somos reflexo daquilo que vem acontecendo desde esse tempo. Porque desde esse tempo a palavra vem sendo pregada. A salvação, Jesus Cristo, através da igreja. E esse processo de transformação, irmãos, ele não acontece só conosco
conosco enquanto indivíduos. Ele não acontece somente para a nossa salvação individual. Esse processo de transformação, ele acontece ou deve acontecer quando o ministério é formado. Quando essa igreja foi formada, a pastora começou a falar ali no começo. Houve um grande e tremendo processo de transformação daqueles que o Senhor levantou para serem os líderes. E por quê? Hoje em dia, as pessoas falam: tem uma igreja em cada esquina, tem uma porta aberta em cada lugar, tem muita igreja. Uns falam como se fosse algo bom e outros falam como se fosse algo demais. Nem tanto para lá, nem tanto para cá. Uma porta aberta com uma placa escrito igreja não significa nada. Como assim? Porque o principal de um espaço com uma porta aberta, com uma placa em cima escrito igreja, é a presença de